Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de fotografia de smartphone. Hoje eu estou numa área externa novamente para mostrar para vocês como é que funciona a câmera do Lightroom. Eu utilizo bastante a câmera do Lightroom para poder fazer umas fotos melhores, né? Porque às vezes a câmera do meu smartphone, a câmera nativa do meu smartphone, ela não tem alguns recursos que a câmera do Lightroom me dá, né? Me possibilita fazer alguns ajustes como se fosse uma câmera profissional. Então eu acho muito interessante isso, porque a gente consegue fazer alguns ajustes bem precisos na hora de fotografar. Bora lá? Vamos fazer algumas fotinhas aqui que eu vou mostrar como é que funciona essa câmera. Valeu? Vou abrir aqui a câmera do meu Lightroom, né? A câmera do meu aplicativo. Vou clicar aqui no íconezinho de câmera aqui no canto inferior direito. Vou habilitar ela. E olha só, aqui ela tá com alguns ajustes aqui já pré-definidos em uma outra situação que eu estava usando. Aqui, ó, no cantinho do lado esquerdo, você consegue ativar se você quer a foto no formato DNG ou JPEG, né? Eu, como gosto de fotografar no formato DNG, pela questão de me trazer um pouco mais de recursos de edição, né? Um pouco mais de capacidade de pós-produção na imagem. Como vocês podem ver, do lado esquerdo aqui, eu tenho alguns ajustes, né, que eu posso fazer. DNG, eu posso virar a câmera para o meu lado também, né? Ela também reconhece a câmera frontal, né? Mas eu prefiro fotografar com a câmera de trás. Eu vou ajustar aqui para vocês verem como é que funciona. Eu consigo colocar o balanço de branco, né, ajustável, ó, fluorescente, tungstênio, luz do sol, nublado ou personalizado, né, dentro de uma área que eu queira fotografar. Então, por exemplo, se eu fosse fotografar essa árvore, eu poderia ajustar o balanço de branco nessa região, né? Então vamos fazer aqui, vamos tentar fazer esse aqui, um ajuste de balanço de branco personalizado. Vou dar um checkzinho aqui. Ok, então eu balanceei o branco de acordo com essa luminosidade. O ISO, como a gente já viu, ele está bem baixo, né? Tá 25 de ISO. E se eu aumentar, você repara que a luminosidade vai aumentar. Para que o que eu tenho que mudar para essa imagem ficar melhor calibrada? Porque se eu vou utilizar meu ISO, por exemplo, em 125, eu preciso ajustar a velocidade dessa foto, né? Então assim, olha aqui, ó. Então uma velocidade de 1/100, 1/80, 1/60, 1/50. Então assim, eu preciso ajustar essa velocidade para que a minha foto esteja na calibragem correta e na velocidade que eu queira usar. Isso aqui são recursos que câmeras profissionais têm. Então é por isso que eu acho muito legal isso. Eu vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, aqui nessa íconezinho Pro, eu tenho, ó, modo profissional, automático e HDR. Eu posso usar esses três recursos, tá? Então todos eles vão ter pré-ajustes aqui. Eu uso geralmente no modo Pro, porque eu consigo ajustar as questões de balanço de branco, ISO, velocidade, né? Aqui já mudou. Eu mudei a velocidade, a opção ali, então ele já mudou. ISO, vou colocar um ISO mais baixo aqui. Vamos ajustar o ISO, né? Vamos deixar um ISO de 320, vai. E 1/200. Vocês percebem que a gente consegue fazer a foto perfeitamente nessas configurações. Aqui também eu tenho um ajuste de tele, né, que é o ajuste de lente. Ele simula
uma lente tele, né, com zoom, e aqui uma grande angular. Então vamos fazer essa foto aqui só para a gente ver como é que fica. Eu vou ajustar o foco da mesma forma que funciona na câmera nativa do smartphone, do iPhone. Ele também tem esse recurso de tocar na tela para ajustar, né, o foco. E ele consegue também deixar esses pontinhos verdes aí para eu saber o que está no foco, né? Vou ajustar aqui o foco. Então meu primeiro plano é essa árvore e eu consigo visualizar onde está meu foco. Tá? Vou fazer essa foto aqui sem muito recurso de produção, né? Mais de um ambiente aqui, só para a gente ter uma ideia. Eu estou mostrando mais os recursos mesmo da câmera do Lightroom, tá? Olha aí como é que ficou a foto. Depois a gente pode editar. Eu vou fazer uma fotinha um pouquinho mais elaborada para vocês terem noção com relação a enquadramento, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer uma foto um pouco mais criativa. Olha só. Então vamos pegar aqui, ó. Vocês viram que o foco eu ajustei aqui, né? Ali. Enquadrei, ajustei e cliquei. Beleza, a foto ficou na verticalzinha ali, mas depois a gente reajusta ela. A gente pode fazer edição dessas imagens para vocês verem como é que fica. Aqui eu tenho outro recurso de foco de infinito, né, ou mais próximo, né, distância focal aqui, ó. Então aqui eu consigo, olha só, eu consigo ajustar o foco como se eu tivesse uma lente manual mesmo. Olha só, eu clico, seguro e arrasto e eu vou mudando o foco, entende? Como se eu tivesse uma lente profissional na mão, que seria o meu foco manual, tá? E da mesma forma eu consigo fazer o foco lá clicando na tela também. Mas é muito bacana esse recurso da câmera do Lightroom. Aqui eu tenho algumas pré-definições se eu quiser usar, tá? Que não é o caso, não quero utilizar nenhuma pré-definição. Vamos colocar aqui nenhuma. Aí. Aqui eu consigo redefinir tudo, né? No íconezinho com essa setinha em curva do lado direito, ela consegue redefinir tudo, tá bom? Então essas são as funções básicas da câmera do Lightroom, que ela já tem muito mais coisas do que a câmera do iPhone, né? A câmera nativa do iPhone. Então essa foi o demonstrativo da câmera do Lightroom, Adobe Lightroom, que eu particularmente gosto bastante dessa câmera porque ela tem esses recursos aí manuais e eu consigo ajustar da forma com que eu quero. Então ela tem um pouquinho mais de recurso do que a câmera nativa do smartphone, do meu iPhone no caso, né, a câmera nativa dele. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comentem aqui embaixo da aula, coloquem as dúvidas, sugestões e que vocês possam continuar seguindo para um next level. A gente se vê na próxima aula.